Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde eu trago para vocês as formas mais eficientes que eu uso comigo e com os meus alunos para ajudar a tratar e eliminar as dores articulares. E no episódio de hoje vai ser um pouco diferente do normal, porque hoje eu quero trazer para vocês a minha experiência, o que aconteceu com o meu corpo ao longo desses anos, e eu tô trazendo isso hoje porque eu consegui atingir o meu objetivo. Porque é muito bom quando é muito gratificante quando a gente consegue atingir algo que a gente busca ali, né? Que a gente tem limitações, dificuldades, e quando a gente consegue atingir a nossa meta, o nosso objetivo, é muito gratificante. E o que me ajudou a atingir isso foi exatamente esse método. Então hoje eu quero trazer isso para vocês entenderem isso, e já vou trazer duas dicas que eu considero que foram as principais ali que me ajudaram a atingir esse objetivo, a conseguir alcançar essa meta. Então, essas duas dicas, se você conseguir entender e conseguir aplicar com você no seu dia a dia, você vai ter muito mais facilidade para atingir suas metas, seus objetivos. E para quem ainda não me conhece, deixe-me apresentar. Prazer, eu sou o professor Gonçalo Oliveira, profissional de educação física, professor de artes marciais, especializado em mobilidade específica, que é um método de treino voltado para as articulações. Bom, se você não me conhece há muito tempo, está chegando aqui agora, você não deve saber, mas ao longo de anos eu tive muitos problemas com as articulações. Dores no tornozelo, joelho, coluna. E a última, assim, que foi o que fez eu chegar aonde eu cheguei hoje, de chegar nesse método para poder me tratar, foi a dor no quadril. Porque a dor no quadril me impossibilitou de fazer muitas coisas. Coisas tanto de treinamento, porque eu sempre fui muito ativo, sempre fui de treinar, desde os meus 13 anos sempre já competia, então sempre gostei muito de fazer atividades. Só que dos últimos 3 anos para cá eu vinha tendo muitos problemas com as articulações, muitas dores, problemas ali. E o último problema com o quadril foi o que praticamente fez eu dar um ponto final, um chega. Vamos resolver isso, porque eu já não conseguia mais treinar, eu não conseguia dar minhas aulas, porque eu dava minhas aulas, sentia dor, então estava me impossibilitando de dar minhas aulas. As aulas de karatê eu já não demonstrava mais os movimentos para os meus alunos, eu dava aula ali falando e falava para os alunos demonstrarem os movimentos, porque eu não conseguia fazer mais chutes. Só o fato de eu caminhar um pouquinho, eu já sentia muita dor no quadril, de dor assim, de não conseguir pisar, de colocar o meu pé no chão, que a dor era insuportável. Então, foi uma coisa assim, eu fui no médico para tentar entender o que eu tinha, não vou tocar muito no assunto, mas era um problema já muito grave na articulação, problema na cartilagem, então era uma coisa que já estava muito grave, e quando eu fui no médico até, a solução que ele me deu mesmo seria fazer a cirurgia, né? Mas isso era uma coisa que eu não queria, então eu procurei outras alternativas até que eu consegui encontrar esse método. Mas eu não vou falar muito dele, é só para você entender o ponto que eu quero chegar aqui, tá? Mas aí o que aconteceu? Por essa dor no meu quadril me impossibilitar de fazer tudo, eu já cheguei num ponto que não tinha jeito, eu tinha que fazer alguma coisa. E a cirurgia eu não queria fazer. Tomar remédios também é uma coisa que eu sou um pouco assim, não gosto desse tipo de coisa, a não ser que seja o último caso, aí não tem jeito, né? Mas eu encontrei algo diferente do normal, do convencional, e comecei a aplicar isso. E o que aconteceu? Ao longo desses anos, aplicando esse método, eu fui melhorando, fui me tratando e fui começando a recuperar, a ter a minha vida normal. Fui começando a conseguir a dar minhas aulas normalmente, comecei a treinar com meus alunos, né, nas aulas de karatê, fazer as lutinhas ali com eles, sombrinha que a gente chama, a fazer mais junto com eles, conseguir fazer os chutes,
consegui então recuperar a minha vida normal, né? Eu falo assim, pra mim, que eu sou uma pessoa que gosta muito de treinar, né, de se manter ativo. Mas pode ser que você não goste de treinar, que você gosta de ter apenas uma vida normal, de passear, de brincar com os filhos, e você sinta essa impossibilidade de fazer isso porque tem dor no joelho, dor no quadril, dor na coluna. E é a mesma coisa, porque eu tinha muitas coisas que eu gostava de fazer, principalmente de atividade física, mas fui impossibilitado de fazer isso. Não apenas pelo médico, de ter falado ali a questão que estava ali no meu quadril, o problema ali no quadril, mas porque o meu corpo já não aguentava mais. Eu só de fazer as coisas eu sentia dor. O meu corpo falava para mim, não faça isso. Não foi apenas médico falando, foi o meu corpo falando, não faça isso, tá machucando. Então eu tive que aprender a respeitar o meu corpo. Aquelas dores, eu tive que aprender a entender essas dores, fazendo aí, durante o programa eu fui fazendo os treinamentos que foram me ajudando a fortalecer essas articulações de uma forma mais específica, um pouco diferente esse fortalecimento, não vou tocar muito no assunto, mas é um pouco mais específico, é um método de treino específico para articulação. Então, seguindo ao longo desse um ano e pouquinho que eu estou seguindo esse método, então eu fui fazendo esse método, fui entendendo o meu corpo, fui respeitando o meu corpo e fui conseguindo voltar gradativamente minha vida a fazer as coisas a fazer as coisas que eu fazia antes, consegui voltar a treinar, consegui voltar a fazer as minhas aulas, mas durante esse período tinha uma coisa que eu não conseguia fazer. Ou melhor, não digo não que eu não conseguia, mas eu achei melhor não arriscar porque eu ainda sentia uns incômodos ainda no quadril. Então eu tinha como objetivo tratar as minhas dores, não ter mais aquelas dores, aquele sofrimento ali, né? Porque é muito ruim você não conseguir dormir, você não conseguir andar, que já sentia dores. Então, era uma coisa que não era nem uma questão de querer, né? Era uma questão de poder. Eu queria, mas não podia, porque a dor me impossibilitava de fazer. Então, eu fui respeitando o meu corpo. Então, o objetivo principal era não sentir as dores, e eu fui fazendo, ao longo do tempo, fui fazendo o que tinha que ser feito do método, fui fazendo testes com movimentos, voltando a fazer os meus treinos de agachamento com peso, agachamentos mais leves, depois eu fui progredindo, fui fazendo as lutas com os meus alunos, fui fazendo chutes baixos, depois fui aumentando os chutes. Então, ao longo desse um ano, eu fui ajustando meu corpo, ajustando minha mente para ir trabalhando isso e me recuperando aos poucos. Então, hoje, depois de praticamente um ano e pouquinho seguindo esse método, tô fazendo esse vídeo hoje, não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas eu estou fazendo hoje é dia 6 de agosto de 2022. Então não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas hoje, estou fazendo esse vídeo hoje porque eu consegui atingir minha meta, que era uma das metas ali que eu tinha ao longo dessa jornada com esse meu treinamento. Então um dos objetivos era tratar as minhas dores, mas uma das metas era conseguir voltar a correr sem ter dor. Porque há muito tempo atrás, quando eu era atleta de karatê, eu não odiava correr. Porque eu fazia corrida só para eu poder perder peso, para poder estar ali na competição com o peso certo. Eu tinha um problema com o limite de peso ali. Mas ao longo do tempo, dos anos, praticando bastante corrida, eu acabei aprendendo a gostar de correr. E quando eu estava lá para 2018, mais ou menos, eu estava começando a correr bastante, né? Que eu fazia crossfit junto com um dos meus professores do karatê também. Então eu fazia
eu acabei aprendendo a gostar de correr. De tanto fazer ali, foi uma coisa que acabou virando rotina para mim. Então eu fazia aquilo não apenas por questão de treino, mas porque eu me sentia bem correndo. Então chegou num período que eu estava correndo, eu nunca me imaginei fazer isso, mas eu estava correndo 10 quilômetros durante, tipo, 3 vezes na semana, 10 quilômetros. E eu corria 3, 5, me matando ali, não a questão de sofrimento do cardio, do cansaço, mas de não gostar de fazer aquilo. Mas ao longo do tempo eu acabei gostando daquilo. Só que, por conta das minhas dores, a corrida ficou algo que eu não podia fazer. Não por questão do médico falar. Porque às vezes tem isso, né, da gente, do médico falar ali o que você pode, o que você não pode fazer, mas uma coisa que você tem que começar a aprender é entender o seu corpo, que foi o que eu fiz. Porque por mais que eu quisesse correr, eu sabia que o impacto da corrida ia ser muito, muito grave para minha articulação do quadril e até as outras articulações que ia começar a compensar, né? Porque se eu sentia um incômodo ali, no quadril, por exemplo, né? Se eu fosse ficar sentindo incômodo no quadril, eu ia começar a compensar pro tornozelo, pro joelho, pra coluna e acabar, além de ficar machucando ainda mais o meu quadril, ia começar a machucar também as outras articulações. Então eu preferi respeitar o meu corpo e ir fazendo as coisas conforme o meu corpo ia falando para mim o que eu conseguiria fazer. Então eu passei 1 ano praticamente sem fazer corridas. Dentro desse período eu fazia alguns movimentos assim, trotezinhos bem leves, para ir acostumando meu corpo, mas não corrida. E hoje foi a primeira vez, depois de muito tempo, que eu fiz 30 minutos de corrida na rua. E sem ter dor. Dor nenhuma, dor que eu digo na articulação, né? A gente com certeza tem aquela dorzinha ali na panturrilha, aquela dor muscular ali, aquele incômodo ali, aquela fadiga, que é uma coisa normal, meu corpo está se recuperando, mas a dor no quadril eu não senti nada, nem durante a corrida, quando eu estava correndo, e nem no pós-corrida. Quando eu terminei muito tranquilo assim de dor, sem dor nenhuma. E claro que eu fiz algumas coisas também para manter que eu não iria sentir dor. Então eu fiz algumas técnicas ali do método para o joelho, para o tornozelo, para o quadril, que são os que mais sofrem, um dos que mais sofrem impacto ali, para as duas articulações. Por mais que seja uma articulação que eu tinha essas dores, mas hoje eu tenho a mentalidade de trabalhar as duas articulações, que por mais que uma não esteja com problema, se eu não cuidar delas hoje, se eu não prevenir isso hoje, pode ser que mais para frente aconteça. Então, para evitar que isso aconteça, eu já estou prevenindo. Então, eu não faço só com uma. Eu faço também um trabalho hoje, por exemplo, eu fiz um trabalho pós-corrida, eu fiz alguns movimentos para as articulações, fiz um alongamento só para dar uma soltada na musculatura, mas o principal, que era a minha meta, era não sentir dor durante a corrida. Então hoje eu estou fazendo esse vídeo até como relato para vocês verem que realmente, para mim, esse método tem me ajudado demais, tanto na questão profissional, que eu voltei a fazer minhas atividades de trabalho normalmente, sem ter dores, tanto na questão de treinos, que eu voltei a fazer o que eu gosto, sem ter dores, e agora uma das metas principais que eu tinha, que era voltar a correr, hoje eu consegui, voltei a correr, fiz 30 minutos, mas claro que eu não fiz com aquela intensidade toda. Então aqui, ó, eu já vou passar as 2 dicas que eu falei que eu ia passar para você, que se você entender isso, começar a utilizar isso para a sua vida, para o seu dia a dia, você vai conseguir evoluir muito mais ao longo do tempo, principalmente se você já tem dor, e se você entender isso, você vai conseguir
tratar essas dores com muito mais eficiência. Uma das dicas é aprender a respeitar o seu corpo, a entender o seu corpo. Porque a gente tem vindo de uma filosofia daquela de academia, desses negócios de treino, de no pain, no gain. De você treinar ali o seu máximo. Só que com o treinamento, com esse método, eu aprendi que nem sempre isso vai ser gratificante para sua vida. Tanto na questão pessoal de vida mesmo normal, quanto na questão de esporte. Porque se você ficar pensando só em machucar o seu corpo, em fazer o que tem que ser feito, só que levando o seu corpo a se machucar e você ter que insistir ali na dor, em ficar só batendo, você vai acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu comigo, que é se lesionar gravemente e ter que parar porque não pode mais fazer aquilo. Não é nenhuma questão de escolha, é tipo, o seu corpo falou, ó, chega, acabou, você não vai fazer mais. Aqui tá machucando demais, não vai fazer mais. Então eu aprendi que você precisa começar a entender o seu corpo, a ler o seu corpo. Claro que para isso, você precisa fazer uma programação, você precisa entender, fazer uma programação para você ir evoluindo gradativamente e sempre tá melhorando aos pouquinhos. Não, ó, você, por exemplo, eu corri hoje 30 minutos e corri numa intensidade moderada que eu conseguia me manter. Então eu não acelerei demais e não diminuí muito. Eu tentei me manter. Quando eu via que minha respiração estava muito ofegante, eu dava uma diminuída e começava a respirar um pouco mais profundo e ia seguindo ali até conseguir completar minha meta, que era correr os 30 minutos. Então eu consegui correr e me manter naquela corrida. Só que quando eu for correr de novo, eu vou correr 1 hora? Não, por quê? Eu tô aumentando o dobro do que eu fiz. Então não, eu vou respeitando o meu corpo. Na próxima vez, se eu for correr amanhã ou depois da manhã, eu corro 30 minutos. Aí o que vai acontecer? Pode ser que eu consiga aumentar um pouco mais a velocidade. Só que aí eu vou entendendo isso durante a corrida ali. Durante a corrida, eu vou entendendo meu corpo, vou vendo minha respiração e vou conseguindo controlar melhor e vou aumentando de forma gradativa. Então, se você começar a respeitar o seu corpo para entender ele, se você conseguir entender o seu corpo, a sua evolução no seu treinamento ou no seu tratamento, se você estivesse tratando das dores, vai ser muito mais eficiente. E com isso vai ser muito mais rápido, tá? Porque se você ficar insistindo em, eu corri hoje 30 minutos, amanhã então eu já posso correr 1 hora. Aí você vai lá e corre 1 hora. Só que aí o seu corpo vai ficar muito machucado. Você colocou uma intensidade muito alta para o seu corpo. Você colocou o dobro ali. Então você tem que subir aos poucos. Quanto que é esse pouco? Você precisa entender o seu corpo, precisa começar a conhecer o seu corpo, tá? E a forma de você conseguir fazer isso, de aprender com o seu corpo, é você ir praticando e fazendo essas coisas, essas atividades. Se você está fazendo o tratamento, ir fazendo o tratamento, entendendo o seu corpo, ir fazendo a corrida ou o que você estiver fazendo, entendendo o seu corpo. E a segunda dica, que até é uma coisa que a gente aprende bastante durante a corrida a fazer isso, mas o método me ajudou a intensificar isso ainda mais, que é fazer a respiração de forma eficiente. Porque nesse método a gente aprende a utilizar a respiração de uma forma mais eficiente, de uma forma que você consiga inspirar e expirar, soltar o ar de forma eficiente durante o treinamento ali do método, para você conseguir
se conectar com o seu corpo e ir entendendo aonde o seu corpo está sentindo as coisas ali, aonde você está sentindo, se você está sentindo dor ali no joelho, uma dor muscular, o que que é ali, você vai entendendo, você vai respirando, e esse respirar você vai entendendo, você vai conhecendo, se conectando com o seu corpo. Então isso me ajudou muito a aplicar até lá na corrida que eu fiz hoje. Então, durante a corrida, a aplicação da respiração com mais eficiência foi me ajudando a entender quando eu estava muito ofegante e controlando aquela respiração e conseguir diminuir a frequência cardíaca ali e conseguindo que meu corpo conseguisse se manter ativo ali. Não, como eu falei, eu não senti a dor articular, mas eu sentia um desconforto muscular, principalmente na panturrilha, né, que é o que mais vai fazendo os movimentos ali com o impacto do movimento cíclico da corrida. E uma coisa que eu tinha bastante, que eu lembro desse tempo que eu fiquei parado de corrida, eu sentia muita dor na coluna quando eu fazia uma corrida, por exemplo. No final de uma corrida eu sempre sentia aquele desconforto na parte da lombar. E hoje acredito que a eficiência da respiração, tudo isso foi me ajudando, o conhecer o meu corpo foi me ajudando, e eu terminei com uma fadiga ali na panturrilha, porque fazia muito tempo que eu não fazia corrida, mas joelho, lombar, a coluna, quadril, nada de dor, nada eu senti dor. Então, essas duas dicas, se você conseguir entender e aplicar no seu dia a dia, você vai evoluir não só na sua recuperação, se você estiver se recuperando, tratando de dores, mas também vai te ajudar a evoluir na vida, no seu cotidiano da vida, tá? Se você conseguir respeitar o seu corpo, aprender a entender o seu corpo, a fazer uma respiração com mais eficiência, essas duas dicas, se você conseguir entender e aplicar ela no seu dia a dia, você vai evoluir com muito mais eficiência. Então, só resumindo, aprenda a respeitar e entender o seu corpo e a ter uma respiração eficiente, tá? Se você conseguir fazer isso, você vai evoluir com muito mais eficiência e vai ser muito mais rápido na sua evolução. E se você quiser saber mais desse método, esse método que me ajudou a conseguir construir isso, né, ao longo desses anos e atingir essas minhas metas que eu fui ao longo desses anos e conseguir tratar as minhas dores, fique atento, porque constantemente eu vou falando aqui quando eu abro as novas vagas para as minhas turmas e para os meus eventos online. Não sei ainda a data, mas fique atento, porque em setembro já teremos um evento que eu vou trazer uma coisa específica e vai ser para o joelho, tá? Vai ser para as outras articulações também, mas eu quero especificamente para o joelho. Então, para você que já tem limitação no joelho, problema no joelho, fique esperto. E você que também não quer ter isso, quer evitar de ter, já fique esperto também para você ficar sabendo de tudo que vai acontecer, de todos os eventos que eu vou fazendo. Se você quiser saber certinho quando vai ser o próximo evento, fique atento aqui no canal. Então já se inscreva no canal para você receber notificações quando eu fizer novos vídeos. Curta o vídeo, porque isso vai mostrar para a rede social que você quer saber mais sobre isso. Então curta, se inscreva e compartilha para quem você sabe que precisa saber disso, que precisa desses toques assim. E se você quiser saber ainda mais, se aprofundar mais, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link, tá, do site para você se inscrever lá. E você se inscrevendo, você vai ser avisado com muito mais antecedência, porque aí eu consigo mandar e-mail para você e sempre quando tiver algum evento, alguma coisa que eu for fazer, quem tá lá na lista, lá, quem se inscreve lá, recebe tudo em primeira mão, tá? Então, se você quiser saber de tudo,
quiser ficar mais conectado comigo, entre no link aqui embaixo do site e se inscreva lá, tá certo? Então, até o próximo vídeo.